Tem gente que passa a vida inteira esperando um sinal. Outros esperam um milagre. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você precisa pode acontecer em uma única noite? Parece exagero? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Quentin Tarantino. Ele não nasceu gênio, ele não era rico, nem tinha contatos. Era só mais um cara comum, frustrado com um trabalho qualquer, até decidir que aquela noite não ia terminar como todas as outras. E o mais surpreendente, o que ele fez, você também pode fazer. Ele criou um método estoico, simples, direto, quase brutal. E foi ali que a virada de chave aconteceu. A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças levam anos. Mentira. A verdade é que elas só precisam de um momento de coragem radical. Uma caneta, um caderno e o silêncio da madrugada. Se você sente que está travado, perdido, preso num ciclo sem fim, então esse vídeo é para você. Porque hoje você vai descobrir como transformar caos em direção, erro em combustível e dor em propósito. E o mais importante, como fazer tudo isso começar ainda hoje. Mas não assiste esse vídeo esperando uma conversa leve. Isso aqui vai cutucar onde dói, porque é justamente aí que mora sua liberdade. Ninguém esperava que aquele atendente de locadora, fã de filmes e com o armário cheio de frustrações, fosse virar um dos maiores nomes do cinema mundial. Mas naquela noite específica, Tarantino fez algo que poucos têm coragem. Ele sentou, encarou seus erros como se fossem monstros em um filme de terror e decidiu que seria o protagonista da própria virada de chave. Nada de esperar o momento ideal. Ele criou o próprio método estoico, onde o caos interno virou combustível para a ação. E aí vem o mais surpreendente. Tudo começou com uma única escolha. A escolha de parar de fugir. É aqui que mora a grande sacada. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma madrugada de silêncio, um café forte e um caderno aberto na mesa. Não é sobre mágica, é sobre decisão. Tarantino decidiu virar a chave e, naquela noite, escreveu o roteiro da própria salvação. Não era sobre escrever um filme, era sobre escrever a própria vida. Quer um exemplo? Pegue essa noite, desligue o celular, olhe para o espelho e se pergunte: o que eu posso mudar agora? É aí que nasce o começo do seu próprio método estoico. E no silêncio, começa a nascer uma ideia surpreendente. Enquanto o mundo dorme, Tarantino escreve. Não roteiros de filmes, mas confissões brutais sobre quem ele se recusa a continuar sendo. O método estoico que ele criou começa assim: silêncio total, caneta na mão e um caderno pronto para virar testemunha dos seus fracassos. Nada de floreio. É dedo na ferida. Liste cada erro, cada comportamento covarde, cada vez que você deixou de ser quem deveria. Isso é mais do que uma simples lista, é um ritual de reconstrução. A transformação começa ali no papel, onde você deixa de mentir para si mesmo. Mas listar os erros é só metade do processo. A segunda parte é onde a virada de chave acontece. Para cada erro, uma solução prática. Errou sendo preguiçoso? Solução: acordar 6 horas da manhã por 30 dias. Errou sendo impulsivo? Pratique meditação 10 minutos por noite. É simples, direto e poderoso. O caderno vira seu mapa de guerra e cada página é um ataque contra a estagnação. Não precisa de terapeuta, coach, nem 1000 cursos online. Precisa de coragem, papel e ação. E foi exatamente isso que transformou Tarantino em Tarantino. E no passo seguinte, ele mostra como transformar esse caderno em um verdadeiro plano de vida. Tarantino não parou depois da primeira noite. Aquilo foi só o gatilho. O método estoico que ele desenvolveu virou hábito. Todo erro listado se tornou um convite para a ação concreta. E o mais surpreendente? Ele não parou em 5 ou 10. Ele criou 100 soluções para transformar a própria vida.
Literalmente, uma a uma, do tipo: falo demais? Então silêncio absoluto durante as refeições. Não leio? 10 páginas por dia de qualquer livro que incomode. Evito conversas difíceis. Marque uma ligação por semana para resolver pendências. Isso virou um verdadeiro manual de guerra contra a estagnação. Esse processo contínuo é como uma academia da alma. Não tem fim, mas tem evolução visível. O caderno cresce, as ações viram rotina e a mente começa a funcionar em outro ritmo. É como se a cada página ele estivesse se reprogramando. E qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Basta tratar cada erro como uma oportunidade de escrever uma nova linha na própria história. É prático, é brutal e é libertador. Você quer mudar de vida? Então transforme erros em tarefas diárias. E se achar que isso tudo é exagero, espera até ouvir a frase que ele escolheu para fechar todo esse processo. Uma citação que vai explodir sua mente. No fim de tudo, com o caderno já rabiscado, a alma mais leve e a mente mais afiada, Tarantino olhou para trás e entendeu. Todo o caos que viveu não era em vão. Ele carregava dentro de si um tipo de turbulência criativa, uma inquietação que, canalizada, virou arte. E é aí que entra Nietzsche com sua frase que mais parece um soco no estômago. Você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Isso não é poesia barata. É o resumo do método estoico. O caos não te destrói quando você o entende. Ele te molda, te esculpe, te mostra a direção. E mais, te conecta com a sua essência mais crua e verdadeira. Tarantino entendeu que seu caos era seu combustível. Enquanto muitos tentavam apagar o incêndio interno, ele decidiu dançar no meio das chamas. Você também carrega um caos aí dentro, não carrega? Talvez um medo que não te larga, uma ideia que você evita, uma versão sua que você ainda não teve coragem de encarar. Mas e se for justamente isso que está tentando nascer? Uma estrela dançante criada a partir da sua própria escuridão. E é nesse momento que tudo se encaixa. Porque agora você vai entender por que tudo isso pode acontecer em uma única noite. Agora que você sabe o que Tarantino fez naquela noite e como isso virou o ponto de virada da vida dele, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai fechar esse vídeo e seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido? Ou vai pegar um caderno, encarar seus erros e começar o seu próprio método estoico ainda hoje? Porque, convenhamos, se continuar esperando o momento certo, já sabe o fim dessa história, né? A virada de chave não vai cair no seu colo, ela precisa ser escrita por você, hoje. Então me diz, quais erros você precisa listar agora? O que está te travando há anos e você ainda não teve coragem de enfrentar? Você tem o caos, tem o silêncio, tem o poder de escrever uma nova versão da sua vida, mais leve, mais honesta, mais sua. E se isso tudo te cutucou de verdade, se algo aqui dentro se mexeu, então aproveita e se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque aqui a gente vai continuar destravando essas amarras juntos, um vídeo por vez. E da próxima vez que o mundo dormir, talvez seja você quem esteja escrevendo sua própria estrela dançante.